Lucas e neste vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência com a leitura As Portas da Percepção do autor Aldous Huxley. Eu gosto muito desse autor, o Fred também gosta. Então, As Portas da Percepção foi um livro escrito em 1954 pelo autor americano Aldous Huxley. Aldous Huxley é o mesmo autor de Admirável Mundo Novo e também de A Situação Humana, Contraponto, A Ilha, dentre outros. Aldous Huxley e o livro As Portas da Percepção tiveram grande influência sobre a música e a cultura popular. Aldous Huxley ele aparece na capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E Aldous Huxley ele também é citado por outros artistas. E As Portas da Percepção inspiraram a banda The Doors, inclusive o nome The Doors pelo fato de que o livro chama-se em inglês The Doors of Perceptions, ou seja, As Portas da Percepção, e a banda chama-se A Porta, né, As Portas. E já aqui no Brasil temos o cantor e compositor já falecido Flávio Basso, mais conhecido artisticamente como Júpiter Maçã, que em uma das suas músicas, intitulada Marchinha Psicótica de Dr. Su, cita Aldous Huxley, né? Em determinado momento ele canta abrindo as portas da percepção, um tal de Aldous Huxley de Carafuca-Doidão. Então seria abrindo as portas da percepção, um tal de Aldous Huxley de Carafuca-Doidão. Porque no livro As Portas da Percepção, o autor trata de sua experiência com alucinógenos, mais especificamente com a mescalina, que é um componente obtido através do coiote, que é uma espécie de cacto do deserto mexicano, utilizado em rituais indígenas místicos. O livro começa com o Aldous Huxley explicando como se deu sua experiência com a mescalina, ou seja, como ele foi introduzido, como ele conheceu, como aconteceu o encontro do autor com a droga, que resultou no livro. Então o autor fala que foi convidado para uma experiência onde o paciente introduziria a droga, faria o uso da droga, e a partir disso relataria sua experiência com a mesma. Então o autor conta-nos, a partir dos seus relatos, em As Portas da Percepção, lembrando, são 2 livros. Nesta versão da Editora Azul temos os 2 juntos, mas As Portas da Percepção e Céu e Inferno são livros diferentes, escritos com intervalos de tempo de 5 anos. Então o autor ele diz que a partir do uso da mescalina ele passa a enxergar as coisas como normalmente ele não enxergaria. Então é como se o ser humano o cérebro humano possuísse um tipo de filtro que filtrasse tudo o que não é necessário para a sobrevivência, levando em consideração que somos, entre aspas, né, animais no que diz respeito ao nosso objetivo de vida, que é sobreviver. E o animal ele também tem como objetivo sobreviver. Então, tudo aquilo que não é necessário para a sobrevivência passa por esse filtro e é deixado para trás pelo nosso cérebro. E apenas aquilo que nos é produtivo para o dia a dia, para o cotidiano, é liberada, é como se fosse liberado para o nosso consciente, para o nosso racional. Então, muitas coisas, né, acabam se deixando para trás, sendo deixadas para trás. Coisas que
a partir do uso do alucinógeno, passam a ser enxergadas. Então, cores, a gente passa a perceber mais do que distâncias, passamos a ver a consciência das coisas. Em determinado momento, Aldous Huxley diz olhar para as pernas de uma cadeira e ver magnificência, ver esplendor, ver a essência das pernas da cadeira. Ou seja, todos os objetos eles possuem algum tipo de consciência, algum tipo de relevância quadridimensional ou até mais que isso. O autor também diz que em determinado momento, ao olhar para um estante de livros, ele passa a enxergar um brilho que emana de cada livro, e livros que, segundo ele, são mais relevantes para ele, para o autor, brilhavam mais que outros, e as capas elas possuíam cores diferentes e distintas, e aquilo fazia com que ele sentisse algum tipo de ligação entre ele e o livro. Resumindo, a este passo do livro, o autor já mostra a que veio. Então, a mescalina ou alucinógeno ele seria como uma chave que abriria as portas para a percepção, né, total das coisas, né, do que nos é relevante como seres espirituais, seres artísticos, seres sensíveis e não somente animais que buscam a sobrevivência. E dentre as coisas que me chamaram a atenção está a ligação que o autor faz entre a esquizofrenia e o alucinógeno. Então, o usuário que faz o uso do alucinógeno em um estado psíquico, mental e físico não desejável, ele é teletransportado diretamente para o inferno. Então, o recomendado é que o usuário ele faça esse uso em boas condições mentais, físicas. Por conseguinte, pessoas que possuem algum distúrbio mental, algum distúrbio na psique, não façam uso de alucinógenos, pois as chances de que a viagem ou o que seja percebido seja algo ruim. E isso acontece com o esquizofrênico. O esquizofrênico ele vive em um estado alucinógeno, ele vê coisas que as pessoas comumente não veem, só que é como se ele estivesse sob o efeito do alucinógeno numa viagem ruim, como algumas pessoas gostam de chamar, bad trip. Então, ele constantemente vive no inferno, literalmente. Então, ele vê coisas que tangem o inferno. Mas, o autor diz que em determinados momentos, isso é fato, o esquizofrênico, em determinados e mínimos casos, o esquizofrênico, ele experimenta o céu. Mas, em comparação a quantidade de tempo em que o esquizofrênico vive no inferno, essas quantidades de tempo em que ele experimenta o céu são mínimas, quase que nada, resumindo. Então, o autor faz essa ligação entre o alucinógeno, que dá ao usuário a experiência esquizofrênica ao viver no céu, ao conviver o céu da esquizofrenia, e mostra que o esquizofrênico ele vive uma experiência alucinógena, porém vive no inferno. A vida do esquizofrênico ela realmente, resumindo, né, a palavra resume bem, um inferno. O livro ele traz muito mais reflexões do que as expostas nesse vídeo, mas se eu tratasse pelo menos de metade das reflexões que o autor trata no livro neste vídeo, o livro seria muito longo. Caso alguém deseje ver um pouco mais, não tudo porque seria impossível, a experiência completa apenas com a leitura. Basta comentar que deseja a parte 2 do vídeo, mas resumindo,
é isso. O livro ele é bem denso, é complexo, ele requer um pouco de concentração, então não é uma leitura fácil, mas também não é uma leitura difícil. É uma leitura que eu recomendo. Dentre os livros que eu li do autor, esse está entre os melhores. Eu com certeza recomendaria para qualquer pessoa que possua interesse nos assuntos, nos temas tratados no livro, porque o autor ele trata de forma muito concisa, de forma muito bem explicada, de forma muito bem colocada, tudo o que ele se propõe a trazer. A nota que eu daria de 0 a 5 seria 5, então eu recomendo o livro, muito bom. E essa foi minha experiência com a leitura de As Portas da Percepção, livro de 1954, do autor Aldous Huxley. Obrigado.